Louvamos Allah Azza wa Jalla e que a paz de Allah esteja sempre junto ao Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Presto testemunho que não há divindade além de Allah, que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é seu profeta. Continuamos hoje falando a respeito da salat, a oração e todos os seus segredos. E um convite para que todas as pessoas venham viver a verdadeira vida com a salat. Como dissemos nas vezes anteriores, que a salat é a vida dos corações. E aprender alguma coisa dos segredos da salat, da oração, para que ela não seja um fardo pesado para as pessoas, para que eles se apresentem no momento de se fazer a salat alegres, honrados, satisfeitos em poder se encontrar com Allah Azza wa Jal. Porque os tementes, foi citado sobre eles no Alcorão, que a salat não pesa sobre eles, mas sim a salat é pesada, justamente para aqueles que não conseguem a concentração com devoção. Antes disso, falar um pouco da relação do coração com o corpo e os membros. É como se o coração fosse terra, e entre as terras existem vários tipos. Existe a terra produtiva, a terra fértil, e existe a terra frutífera, como também existe a terra improdutiva, o deserto. E o coração, que existe nele os frutos, é o coração fértil, é o coração construído com a fé, é o coração que ama Allah Azza wa Jal, e um coração que se dirige para a salat com toda a satisfação. Esse é o coração construído com a fé, um coração saudável. Um coração destruído é muito parecido com o deserto, não produz, e a sua terra jamais vai dar frutos. Tem que ser consertado esse tipo de coração. Falar um pouco também a respeito das pessoas e a maneira com que elas utilizam os seus membros e os seus corações. Algumas pessoas utilizam os membros, o olhar, a visão, a audição, as mãos e todos os membros de uma maneira errada, porque o seu coração está destruído, porque o coração vivo com a fé, um coração repleto de amor a Allah Azza wa Jal, Ele é o Senhor dos membros, portanto, Ele vai levar os membros a só fazer as coisas saudáveis, vai levar os membros à adoração de Allah Azza wa Jal. Em contrapartida, os corações destruídos, esses corações fatalmente vão levar os membros a fazer todas as obscenidades e a seguir todos os desejos, e principalmente um coração destruído leva os membros para ficar distante da salat. Perceba o exemplo de 3 pessoas. Cada um deles recebeu um pedaço de terra de presente e a ferramenta necessária. Um utilizou a terra da melhor maneira possível, até que ela produziu os frutos desejados. O segundo não utilizou a terra da maneira que tem que ser, mas utilizou a terra para obscenidades. E o terceiro nem se importou com a terra, deixou ela abandonada. O primeiro é aquele que tem o coração vivo, é aquele que utilizou o coração da melhor maneira para que ele guiasse os órgãos para os membros para a adoração de Allah. O segundo é aquele que utilizou o coração para as coisas obscenas e para aquilo que desagrada a Allah Azza wa Jal. Esse é traidor, traiu a bênção de Allah, traiu a Allah Azza wa Jal, que lhe concedeu tantas bênçãos e tantas graças, se voltou contra a adoração de Allah, não quis obedecê-lo. E o terceiro é aquele que não se importou. Esse está distraído e só vai acordar no momento de prestar contas. Portanto, o coração, ele é o guia, é ele que guia os membros das pessoas. Pode ser estranho na visão ou no nosso pensamento, mas tenha certeza que se você tiver um coração repleto de fé, esse coração vai guiar os seus membros para as adorações e para a obediência de Allah. E se você, por vários motivos, inutilizar essa grande bênção do coração que Allah lhe concedeu, fazer com que seu coração se destrua, fatalmente ele vai
vai guiar todos os seus membros para a perdição e a obscenidade. Entrar agora sobre alguns segredos da Salat, e quantos segredos existem nela, e quanto que ela não foi elogiada pelo mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e não é à toa, e por que Allah Azza wa Jal fez ela o segundo pilar mais importante do Islã, porque nela existem muitos segredos. Queremos que a partir de hoje todas as pessoas passem a gostar ainda mais da Salat, passem a amar cada gesto que ele faz durante a Salat, e para isso temos que compreender. Iniciamos a Salat com a ablução, que é o wudu, e essa é a primeira adoração antes da Salat. O próprio wudu, a própria ablução, ela é uma adoração grandiosa. Muitas pessoas não se importam com ela. Muitas pessoas entram e se lavam de qualquer forma querendo entrar na Salat. Se esquecem que eles estão no momento de adoração. Iniciou-se a adoração a Allah Azza wa Jal no momento que você intencionou o wudu. Por quê? Porque o Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: a purificação é metade da fé. E por que é metade da fé? Porque durante o wudu você está se purificando externamente, se limpando de eventuais sujeiras e eventuais impurezas. Está se purificando internamente, está reconhecendo Allah, o Senhor. Tudo isso no gesto do wudu, e nós vamos explicar melhor. A purificação externa, a limpeza, todos nós conhecemos, é o momento que a gente se lava com a água. A purificação interna, que devemos saber, é quando você encerra o wudu e menciona o hadith do Rasul, fazendo a shahada depois do wudu. O que você está dizendo? Testemunho que não há divindade além de Allah, e testemunho que Muhammad é seu mensageiro. Você se purificou externamente. Com essas palavras você se purificou internamente. E o Rasul seguiu dizendo: e quando você encerrar, peça: ó meu Senhor, me faça entre aqueles que retornam arrependidos sempre a Ti, e me faça entre aqueles que estão purificados. Três coisas extremamente grandiosas: purificação externa, purificação do coração declarando a unicidade de Allah, um pedido humilde para que Allah aceite o nosso retorno e nos purifique. Isso tudo no ato do wudu. Se depois do wudu você mencionar esse hadith, sunnah do Rasul sallallahu alaihi wasallam. Grande então passou a ser a purificação, e saber mais que durante o ato de purificação, essa grande adoração imposta por Allah, que não é nenhum fardo, é para nos purificar de pecados que cometemos com o olhar, de pecados que cometemos com a audição, de pecados que cometemos com as mãos. Tudo é eliminado no ato do wudu. Faça um wudu como se fosse uma grande adoração, e ela é uma grande adoração. A segunda adoração dos segredos da Salat: a partir do momento que você sai da sua casa para uma das casas de Allah Azza wa Jal, para obedecer, louvar, glorificar, orar, ajoelhar e prostrar para Allah Azza wa Jal, saiba que no momento da sua saída, cada passo que você der, e se você estiver de carro, talvez cada virada do pneu do carro, da roda do carro, é um pecado sendo perdoado, é um grau que você está sendo elevado. Quantos pecados perdoados durante o wudu, quanta purificação externa e interna durante o wudu, e segue como se Allah Azza wa Jal quisesse que a gente se purificasse por completo, para depois no fim entrar na Salat. Você ir para uma das casas de Allah, alertamos para que ninguém intencione outra coisa quando está se dirigindo à mesquita. Não intencione que eu vou lá para conversar, ou para lanchar, ou para passar um tempo, ou para ver os meus amigos. A niyya, algo importantíssimo e essencial, tem que ser adorar Allah, visitar a casa de Allah com a intenção somente de adorá-lo e fazer a Salat. Essa é a adoração das pessoas andarem para as mesquitas. Ainda nem entramos na Salat, e quantos segredos ela reserva, e quanta purificação, e quanta coisa boa ela nos reserva no momento de você entrar na Salat. Antes disso, citar a história de um rei. Um rei foi pedir de uma pessoa normal, foi pedir para o rei algo. Estava precisando de mantimentos, estava precisando de ajuda na família, estava precisando de várias coisas. Ele pensou: então eu vou no rei pedir para esse rei, quem sabe ele concede o meu pedido.
levou os seus filhos, bateu na casa do rei e entrou. O rei recebeu essa pessoa. No momento que essa pessoa está diante do rei, ela começa a se distrair. Se vira para cá, se vira para lá, desrespeita o rei, esquece até de fazer os pedidos para o rei, e os filhos dele estão ali fazendo os pedidos, e ele completamente distraído, olhando para as paredes, olhando para o tapete, olhando para a iluminação do palácio, distraído do rei. O que dizer dessa pessoa? No mínimo uma pessoa sem educação, no mínimo uma pessoa que tem que ser repreendida de alguma forma, porque está diante do rei do lugar, o governante do lugar. Você foi pedir para ele, se distraiu, não falou nada, não deu nem atenção para ele, e os seus filhos ficaram somente ali pedindo as coisas. Esse é o exemplo da pessoa que está diante do rei, o Senhor Allah Azza wa Jal, que entra na salat e se distrai, coloca os filhos, que são os membros dele só, as mãos, a inclinação, começa a fazer gestos mecânicos e se esquece que ele está diante de Allah. Ele se esquece e se distrai naquele grande momento. Esse também tem que ser repreendido. Talvez ele receba alguma recompensa, porque Allah é clemente e misericordioso, mas ele não vai receber fatalmente tudo o que ele está pedindo, ou toda a sua necessidade, porque se distraiu. Quando você entrar na salat, deixe de lado e se esforce muito. Por que o Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: não entre na salat se você estiver apertado de urina ou precisar, vamos dizer assim, evacuar. Não esteja apertado, para você estar tranquilo, concentrado somente na salat. Por que o Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: não faça salat enquanto está sendo servido o jantar? Para você não se distrair com o jantar, para que você se entregue somente para a salat. Então, durante a sua presença na salat, é concentração com devoção, concentração com temência, com devoção, com amor, com fé, porque al-khushu', na língua árabe não temos uma palavra para podermos dizer é tal coisa traduzido para o português, mas é um conjunto de coisas. Al-khushu' é concentração, devoção, amor, fé, entrega, humildade, tudo junto no momento da salat. Falamos então do momento de entrar na salat. Isso aqui chamam ela de a adoração da preparação do coração. Você está preparando o seu coração para entrar na salat. Vamos falar de uma pessoa que entrava na salat com extrema devoção. O nome dele é Hatim al-Assam. Talvez a gente não atingiu esse grau. Fica difícil para nós. Não, é só pedir e insistir e se esforçar e pedir que Allah nos ajude para que a gente alcance a maneira de orar do Hatim al-Assam. Ele disse: faça o wudu da melhor maneira possível, perfeitamente. Caminho para a salat com temência, devoção, respeito e humildade. Olha a diferença. Que o wudu nós fazemos. E no momento da gente caminhar para a salat dessa forma, temência, humildade, devoção, concentração, uma preparação fora do normal, porque eu estou indo me encontrar com o Rei dos Reis, com Allah Azza wa Jal. Faço o takbir. Depois eu fico imaginando como se o Sirat estivesse debaixo de mim. Fico imaginando como se a Kaaba estivesse diante do meu olhar. Imagino o paraíso à minha direita. Imagino o inferno à minha esquerda. Imagino como se o anjo da morte estivesse atrás de mim. Olha a preparação dessa pessoa para a salat. E ele diz, e é como se eu estivesse vendo o Rasul me olhar na salat. É como se eu estivesse diante do Rasul. Então imagine você diante do Rasul sallallahu alaihi wasallam fazendo a salat. Dê uma pausa para o seu pensamento, o Rasul está vendo a sua salat. Que salat você faria? Mas nós vamos te dizer algo muito maior do que isso. Saiba que você está diante de Allah, o Criador do Rasul sallallahu alaihi wasallam, no momento da sua salat. E antes de iniciar o takbir, faça a intenção, intencione, porque todas as obras têm que estar atreladas à intenção.
Entramos então na adoração do takbir, quando você diz Allahu Akbar. Não é uma palavra simples que você está mencionando. Você está declarando, testemunhando que Allah é o maior. Portanto, naquele momento, nem a minha loja, nem o meu carro, nem a minha família, nem a minha fome, nem a minha sede, nada pode atrapalhar o meu pensamento, porque naquele momento declaro que Allah é o maior de todas as coisas. E se você colocar alguma coisa diante disso, você está equiparando. Não equipare. Allah é o maior, e essa é a adoração de você iniciar dizendo Allahu Akbar. Depois, sabemos que tem a súplica da iniciação da salat. Uma súplica do istiftah. Essa é uma grande adoração antes da Fatiha. O que você está dizendo nessa súplica? Você fez a intenção e disse Allahu Akbar, declarou a unicidade e grandeza de Allah sobre todas as coisas. Você inicia, geralmente tem vários, com glorificado e louvado seja Allah. Por que você inicia assim? Porque diante do juiz você fala excelentíssimo, porque diante de uma pessoa querida você fala meu caro, prezado, excelência e outras coisas mais. Diante de Allah nós temos que escolher as melhores palavras que definam o elogio que supere a todos os outros. Iniciamos então dizendo Subhan, louvado e glorificado seja o Senhor Allah. Dessa forma que você inicia, essa é uma grande adoração dentro da salat. Depois passamos para a adoração do refúgio em Allah Azza wa Jal. Porque o shaitan vai vir até você na salat, vai te distrair, vai fazer você roubar da sua salat antes de iniciar a Fatiha. E depois de fazer dua al-istiftah, a súplica da iniciação da salat, você diz, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, me refugio em Allah contra o shaitan distanciado ou então amaldiçoado. Porque ele é meu inimigo e quer me distrair. Porque ele é meu inimigo e não me quer o bem. Inicia-se então Al-Fatiha. A mãe do livro, as 7 que se repetem. Algo grandioso, um presente de Allah para o Rasul sallallahu alaihi wa sallam e para o seu povo. O que você está dizendo na Fatiha? Você está dizendo em nome de Allah, Bismillah. Em nome de Allah, e todas as coisas boas têm que ser iniciadas com o nome de Allah. O clemente, o misericordioso. E alertamos também que existem 3 palestras no site Ihdina, www.ihdina, sobre o Fatiha em árabe e em português, explicando várias coisas sobre essa grande surata. Inicia-se que em nome de Allah, o clemente e o misericordioso, e depois de um tempo, imagine que Allah está te respondendo quando você diz louvado seja Allah, o Senhor dos mundos, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. O Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse, quando uma pessoa diz louvado seja Allah, o Senhor dos mundos, a resposta vem de Allah dizendo, o meu servo me louvou. Você continua dizendo Ar-Rahman, Ar-Rahim, o clemente e misericordioso. Allah Azza wa Jal está te respondendo, o meu servo me elogiou. Olha quantos elogios você iniciou. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Allah, Senhor dos mundos, o clemente, o misericordioso, o Senhor do dia do juízo final. Todos eles são elogios. Só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda. E nessa hora Allah Azza wa Jal diz sobre esse pedido, depois dessa introdução maravilhosa e desse respeito todo, só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda. Allah responde dizendo, essa parte cabe entre mim e o meu servo, e ele será atendido no seu pedido. Se você depois entrar no pedido, saiba que você vai ser atendido no seu pedido. E qual é que é o seu pedido? Depois de iniciar dizendo tudo isso, e de falar só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda, nos guie para a senda reta. Esse é o pedido da Fatiha, que todos nós precisamos, que Allah nos guie para a sua senda reta. Para a senda daqueles que Ele agraciou, que Ele amou, que Ele vai introduzir no paraíso, inshallah. Você inicia a Fatiha com uma bela introdução e depois o pedido todo, nos guie, ó Senhor, para a senda reta. E Allah Azza wa Jal atende o seu pedido, se esse pedido for feito com devoção. Muitas vezes algumas pessoas dizem, mas repetimos isso tanto e não somos atendidos. Tente fazer com amor, carinho, devoção, coração presente. Faça um pedido sincero para Allah.
e você, inshallah, será atendido. E por que repetimos essa Fatiha em todas as nossas salat? Nós vamos exemplificar dizendo, por que você repete sempre as coisas mundanas, você repete sempre abrir a loja, repete sempre querer ganhar mais dinheiro, coisas repetitivas, repete sempre fazer bons negócios, coisas ligadas à vida mundana, você repete tanto por dia, e o porquê não repetir uma coisa importantíssima, um pedido desse, pedindo que Allah nos guie. Isso aí é uma bênção de Allah para nós, para que a gente possa pedir que Ele nos guie para a sua senda reta. Faça isso com devoção, faça isso com amor e alegria e sinceridade, e você vai sentir que a salat não é nenhum fardo pesado. A salat tem um benefício gigantesco para você mesmo e para mim, para o ser humano. Allah não se beneficia com ela, só quer beneficiar os seus servos. Aos nossos irmãos brasileiros, queremos dizer que a Fatiha, ou incentivar para que a Fatiha seja decorada. E não somente seja decorada, que ela seja entendida e compreendida, o seu significado entendido e as palavras originais no árabe sejam decoradas, para que a gente possa alcançar todos juntos as graças de Allah, recitá-la várias vezes na nossa salat. E somente a Fatiha precisava de muitas e muitas palestras, nós teremos continuação, inshallah.